Oi, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Você sabe fazer frango recheado com farinha de milho, os miúdos do frango, bem temperado, bem gostoso, bem cheiroso. Vou estar assando esse frango no forno a lenha. Você pode também estar fazendo esse frango no seu forno convencional da sua casa. Sempre quando você for fazer um frango desse recheado ou qualquer outro que seja, precisa temperar ele de um dia para o outro, para ele pegar os temperos. No caso, você vai deixar o frango marinando de um dia para o outro no tempero. Ou você pode fazer ele de manhã para assar ele à tarde. Gente, o frango tá aqui nessa bacia grande minha, ela é bem grande. Minha pia tá lavada a louça, ó. Bem lavadinha a pia. Agora, esse frango eu tirei ele do congelador de manhã. Deixei ele no sol um bom tempo ali na janela. Agora eu vou tirar o saco dele, vou deixar ele terminar de descongelar, tá bom? Vou tirar ele do saco porque eu preciso temperar ele lá para de noite, porque ele vai dormir no tempero. Olha, é um frango grande, ó. É um frango grande, mas ainda não tá todo descongelado. Eu vou esperar ele descongelar aqui dentro, tá? Gente, tudo que você compra congelado, miúdo, coisa de frango, principalmente frango e peito do frango, coxa sobre coxa, você precisa descongelar. Por quê, Ângela? Eu trabalhei numa granja de frango. Não era granja, era um lugar onde, onde abatia frango e lá a gente via o que eles colocam dentro do frango, tá? As misturas, o líquido que vem dentro do frango. Às vezes o frango ele é pequenininho, aí com aquele líquido que ele coloca dentro do frango incha. Então o frango, peito, coxa sobre coxa, é importante você esperar eles descongelar para depois você lavar e consumir, tá bom? Não vai pegando um peito de frango chegando do mercado já picando e comendo, não. Tudo de frango precisa descongelar antes de fazer. Meu frango vai ficar aqui, depois eu volto com vocês para mim temperar ele e fazer o resto do processo para ele ficar marinando, tá bom, gente? Olha, gente, já tirei os miúdos do frango. Aqui tem um pouquinho de cebola e um dentinho de alho. Vou colocar um pouquinho de páprica e vou levar isso aqui no fogo para cozinhar com sal e uma gotinha só de óleo, porque o frango já tem gordura, tá bom? É como se você fosse fazer um frango normal. Esse miúdo vai ser para quê? Para fazer a farofa do frango. Eu não refogo ele nada, eu só coloco ele assim para cozinhar e vou chegando o sal, sabe? Vou colocar um pouquinho de cheiro verde aqui, orégano. Os temperos aqui é a gosto. Vou levar isso aqui no fogo para cozinhar. Na hora de eu fazer a farofa, eu mostro para você. Isso aqui tem que cozinhar como se fosse um frango normal. Quando você perceber que tá molinho, o que é que tem aqui? Pescoço, moela e fígado. Só isso. Os pés não tem como usar. Vou levar no fogo, na hora de eu fazer a farofa eu mostro pra vocês. O frango já tá aqui limpinho, todo, perfurei ele todinho. A farinha que eu vou usar pra fazer a farofa é essa daqui, ó, farinha de milho. Vou colocar a batata, não dentro dele, mas do lado na hora de enfeitar ele na forma. Tá bom, gente? Vou fazer o tempero e vou mostrar pra vocês como que eu faço o tempero pra temperar esse frango. Gente, eu vou usar nesse tempero suco de limão, um pedaço de pimentão, o tamanho é a gosto, 6 dentes de alho pequeno e uma banda de cebola, sal a gosto. E vou colocar cheiro verde nesse tempero. Vou colocar tudo isso, gente, dentro do liquidificador. Pimentão. Vou espremer aqui o suco do limão. Já coloquei aqui dentro, gente,
Agora eu vou colocar meia colher de sal. Lembrando que o sal para esse frango na sua casa é a gosto. Tá bom? Vai colocando, provando, colocando e provando. Gente, coloquei 2 colheres de sopa desse cheiro verde. Ele tá picado e congelado. Agora eu vou levar isso aqui, gente, pra bater. Gente, tem um barulho de panela de pressão e a minha panela tá no fogo. Ó, já batei tudo aqui, ó. Se você não conseguir bater, coloca um pouquinho de água. Não dá nada, tá bom? Ó. A não ser que você queira só isso aqui, limão. Aí você despeja 4, 5 limão. Mas eu acho desnecessário muito limão no frango, tá bom? Aí eu vou vir aqui agora, ó. Vou despejar nele assim, ó. Ó, nele todinho. Aí eu vou colocar por dentro dele, ó. Lá dentro aqui, ó. Colocou bem. Olha, gente, você vai vir assim, ó. Melecar ele todinho. Lembrando que aqui dentro caiu o tempero, caiu aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? Gente, você tem que tacar a mão limpa, tá bom? Pra você mexer todinho esse frango aqui, ó. Ele tá todo furadinho. Você precisa furar ele todinho. Lembra que a gente não pode querer um frango muito salgado, tá? Então coloca aos pouquinhos. Com tanto que eu coloquei já tá ótimo, não precisa mais. Senão você vai salgar e não presta. A gente mexe aqui, ó, mexe bem. Coloquei bastante lá dentro. Esse frango vai ficar marinando aqui a noite toda, dentro da minha geladeira. Mais tarde eu venho, dou outra viradinha nele, tá? Vejo se tá entrando tempero nele em todo lugar, tá bom? Vou deixar aqui, olha, gente. De 2 em 2 horas eu venho virando ele. Aí, quando eu for dormir, pronto, acabou. Aí eu vou tampar ele, vou deixar ele na geladeira. Aí amanhã eu volto com vocês, eu recheando ele, colocando ele pra assar, tá bom? Se você for fazer na sua casa, faça desse jeito, que vai ficar um frango maravilhoso. Lembrando, você fazer esse frango tem que estar com a mão limpa, tá? Muito cuidado com comida, com comida não se brinca. Olha aí, gente, que maravilha. Olha, gente, o miúdo do frango tá cozinhando aqui, ó. Que é o pescoço, a moela e o fígado, tá bom? Se você quiser mais vermelho, coloque mais coloral nele. Aqui tem o quê? Alho, cebola, orégano, cheiro verde e sal a gosto. Vou deixar cozinhar mais um pouquinho, já vou desligar. Essa farofa eu só vou fazer amanhã de manhã, na hora que eu for fazer o meu frango. Gente, aqui tá os miúdos do frango. Deixei ele na geladeira, agora eu vou trocar ele de panela, tá bom? Porque pra mim fazer a farofa aqui é muito apertadinho. Vou tirar essa panela, vou colocar essa maior. Não é maior muita coisa, mas é bem maior do que minha mão. Vou colocar esse miúdo aqui. Ó, eu cozinhei o fígado, mas eu não vou usar o fígado, tá bom? Eu não uso o fígado. Agora, gente, eu coloquei umas 8 azeitonas picadinhas. Vou deixar isso aqui cozinhar e já volto com vocês, tá bom? Gente, já começou a ferver. Se vocês quiserem mais vermelhinho, coloca mais coloral. Pra mim tá bom, tá? O sal tá maravilhoso. A farinha eu vou colocando aos poucos, gente. Não adianta você, a não ser que você for fazer, não adianta você fazer isso aqui muito caldo, muita água. A não ser que você for fazer recheio para muito frango, aí tem que ter mais miúdo. Já tá fervendo, vou colocar a farinha aos poucos, a farinha de milho. E você vai mexendo, ó. Você vai mexendo. É tipo a massa da coxinha, você tem que mexer para isso aqui cozinhar. E tem que ser na água fervendo, tá? A água tem que estar fervendo, é tipo uma farofinha, ó. Só que você tem que ir mexendo ela para ela cozinhar. Gente, gente, tá aparecendo sombra porque tá batendo sol ali na minha telha, então fica aparecendo sombra da mão da gente.
Ó, ela vai ficar tipo uma farofa, tá vendo, ó? Ó. Pronto. Ó, ela vai ficar tipo soltando que nem massa de coxinha, tá vendo, ó? Ó, gente, aqui eu vou colocar uma pontinha de manteiga pra dar um gostinho na minha farofa. Pronto, aqui eu já desligo o fogo. Você só pode fazer essa farofa quando você for rechear o frango. Não faça ela de um dia pro outro que não fica legal. Gente, para costurar o frango eu vou usar linha branca, tá? Só que primeiro eu vou colocar ela na agulha e depois eu vou lavar ela, tá bom? A agulha que eu vou usar é essa aqui, ó, para costurar o frango. Ó, gente, eu dobrei a linha em duas. Ela tá em duas, agora vai ficar em quatro, ó. Agora aqui eu vou dar um nó no final dela. E agora eu vou lavar isso aqui na torneira. Porque a linha fica lá fora, levando poeira. Gente, o frango eu vou estar assando nessa forma e vou temperar ele nessa, tá bom? Olha o frango, gente, dormiu na geladeira marinando. Aí o que eu vou fazer, eu vou virar ele de novo aqui, ó. Vou virar ele de novo, vou colocar ele na forma. Vou me certificar que ele tá bem molhadinho mesmo. Vou colocar ele aqui na forma. E vou colocar essas batatas aqui dentro que eu vou usar. Essas batatas tá tudo lavadinha. Aquelas batatas pequenas, média, ó. Estão tudo lavado. Eu vou deixar ela nesse tempero que eu também vou colocar no frango. Agora, gente, eu vou colocar o frango assim, tipo aqui em pé. Vou colocar ele nessa bacia aqui, ó. Em pé assim. E vou colocar essa farofa aqui dentro dele, todinha. Gente, eu vou dar uma quebrada na farofa assim, ó. Deixar ela mais fofinha, porque depois ela vai grudar do mesmo jeito dentro do frango. Olha lá. Agora eu vou encher o frango. Minha mão tá lavada e vou colocar aqui dentro. Vou pegar a farofa assim, tem que estar fria, e vou colocar aqui dentro do frango, ó. Você vai enchendo aqui dentro. Aí você vai socando lá pro fundo assim. Onde tiver espaço a farofa aí. Por isso que eu falo que depois ela fica juntada, grudada. Ó, você coloca aqui, ó, assim. Você vai enfiando aqui dentro das coxas. Vai enchendo tudo, vai enfiando lá pra dentro. Onde tiver espaço, você coloca a farofa. Pronto, a minha foi toda. Se tivesse mais farofa, cabia aqui nesse frango. Olha, gente, eu vou juntar assim, todinho, e vou costurar o frango. Você vai vir assim, ó, com a agulha, junta pele com pele e vai costurando o frango. Todinho até ele chegar no final. Como o meu não tá muito cheio, vai ser fácil de eu costurar ele. Quando você coloca muito recheio, dificulta um pouco. Ó. E assim sucessivamente. Terminei, dei um nó cego aqui embaixo, assim, ó. Coloquei assim, ó, e coloquei a agulha dentro da linha, ó. Ó, pronto. Agora aqui eu corto minha linha. Pronto, gente. Agora eu vou passar manteiga no meu papel alumínio, todinho assim, ó. Você passa nele todinho pro frango não grudar. Pronto, gente. Tá toda melecada de manteiga. Agora eu vou colocar o frango aqui dentro. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar assim. Se você quiser, você amarra aqui. Eu não vou amarrar, vou deixar ele à vontade. Tá bom? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar as batatas aqui nele, ó. A manteiga é essencial no papel alumínio para as batatas e o frango não grudar no papel. Coloca as batatas aqui, ó.
E o que é que eu vou fazer? Vou salpicar um pouquinho desse molho aqui por cima e vou guardar o resto para mim depois ficar pincelando no frango, tá bom? Eu não quero que as batatas cozinhem a seco. Gente, ó, peguei outro papel alumínio, passei manteiga nele todinho, porque eu não quero que o meu frango grude no papel. Eu vou vir aqui por cima, ó, do meu frango, que eu não quero que ele gruda no papel. Vou unir aqui assim, ó. Vou deixar bem coisado aqui para ele cozinhar no vapor aqui dentro. Tá bom? Se for fazer esse frango, você compra um rolo de papel alumínio. Porque você vai usar papel. Agora, gente, vou levar isso aqui no meu forno, a lenha, aquecido. Já tem umas 2 horas que ele tá aquecendo lá. Vou levar isso aqui no forno lá. Olha, gente, coloquei no forno. Aquela pedra, ela fica ali embaixo para ela aquecer mais o forno. Vou fechar. Tá bem aquecido. Tá bem aquecido. Se você for fazer no fogo convencional, esses fogão a gás aí normal, aqueça pelo menos 1 hora antes de colocar o frango no fogo. O fogo tá aceso aqui, ó. Agora eu vou só tacar lenha, porque esse frango precisa assar. Gente, eu tirei o frango do forno, vou abrir pra ver como ele tá bom, ó? Ó. Quero ver como ele tá, se ele tá cozinhando, como que tá. Todo cuidado é pouco na hora de você fazer esse processo. Olha, principalmente se você não tem experiência com fogo, tá bom? Com cozinha, ó. Olha, ele abriu, tá vendo? Olha lá. Ele abriu. As batatinhas tá cozida. Ele ainda tá cru, ó. Tá vendo? Ele ainda tá cru. Quando você espeta um frango assim, ele sai água de dentro, ó. Ó, tá vendo? Ele ainda tá cru. Deixar ele assar mais, cozinhar mais. Assar não, cozinhar, tá bom? Aí eu volto de novo papel alumínio nele. E fecho ele, vou levar ele no fogo de novo. Eu comprei um frango enorme. Olha, gente, já tirei o frango, tá tudo cozido. Agora nós vamos deixar ele dourar. Gente, estamos passando manteiga. Agora eu vou levar esse frango pra dourar. Ele tá cozido, ó. Deixa eu enfiar a faca pra vocês verem, ó. Ele tá cozidinho, não tem mais água. Agora nós vamos colocar ele no forno pra ele dourar. Gente, já tirei o frango do forno. Olha isso, gente. Ele abriu, tá? Se você não quiser que ele abra, você costura ele bem costurado. Não tem problema, porque é pra minha casa. Mas se você for fazer um frango desse num restaurante, onde você trabalha, você precisa costurar bem para ele não abrir. As batatas ficaram suculentas, maravilhosa, gostosa. Gente, o tempero ficou maravilhoso, gente. Olha isso, fala pra mim. Vale a pena fazer, né, gente? Mas uma coisa eu vou falar pra vocês. Ele ficou mais de 4 horas no forno, tá bom? Se você for fazer isso no seu forno convencional, enrola bastante papel alumínio, porque aí ajuda ele cozinhar mais rápido, tá bom? Olha, gente, que belezura, olha. Eu fiz esse frango porque hoje nós vamos almoçar na minha casa. Minha família vai estar reunida e eu fiz. Olha que delícia. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha esse vídeo com mais alguém. Faça esse frango na sua casa, não dá trabalho. O segredo desse frango é você deixar ele marinando de um dia para o outro, tá bom, gente? Um beijo para todos vocês e eu vou ficar com essa delícia agora no meu almoço. Tchau, gente!